Olá, gente. Bom dia. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, certo? Vamos agradecer a Deus agora por mais uma semana que está se iniciando. Agradecer a Deus por tudo, não é isso? Que Ele tem feito na nossa vida e na vida de cada um da nossa família, certo? Feche os olhinhos. Muito bem, agora vai lá, pega a agenda, coloca a data de hoje, 20/7/2020, e coloca atividade de história no livro, certo? Página 447, certo? Olha, quando vocês forem fazer atividade do livro, tipo essa da página 447, coloque também onde tem lá na atividade casa e a data de hoje, que é para eu sempre saber. Aí, quando a gente se vê presencial, vê aula presencial, aí eu vou corrigir essas atividades, vou passar a caneta nessa atividade de vocês e eu preciso saber da data, o dia que eu fiz, certo? Então, para isso, vocês façam, ok? Vamos lá, vamos falar sobre história. Então, vai na página 446, vamos lá falar sobre os atos inconstitucionais. Que atos foram esses? Foram vários e o assunto é longo. Então, os atos constitucionais, que é a sigla de AI, foram diplomas legais baixados pelo quê? Pelo Poder Executivo de quê? Pelo Poder Executivo no período de 1964 a 1969, certo? Durante o período da ditadura militar brasileira. Então, foram que editados pelos pelos comandantes em chefes e que mais? Em chefe do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, certo? Então, ou pelo presidente da República, como o respaldo do Conselho da Defesa Nacional. Então, durante os anos de 1964 a 1969, o regime militar utilizou a edição de atos inconstitucionais, porque para impor decisões que visavam garantir a permanência de militares no poder. Por isso que aí no livro de vocês observarem, tá falando assim, ó. Durante o regime militar foram aplicados 11 atos inconstitucionais. Entre os 11, 5 foram os primeiros que causaram maior impacto, certo? Impacto na população. Aí tem falando que o primeiro foi o ato inconstitucional, que deu pleno poder do presidente da República e permitiu o chefe das Forças Armadas suspender a causa de direitos políticos. Então, o que foi que causou esse ato aí? Em que ano? Certo? Isso aí a gente vai ver daqui a pouco. Então, esses atos aí inconstitucional, ele repudiou muitas coisas, certo? Então, esses atos, eles eram decretos e normas que se colocavam acima da Constituição, a Constituição vigente, certo? Vigente. Mesmo depois dos militares mesmo depois que os militares ortogaram a sua própria Constituição ditatorial em 1967, o regime militar, ele fez o quê? Ele decretou 17 atos inconstitucionais, sendo os mais conhecidos. Então, dentre eles, os mais conhecidos foram esses 5 que eu falei a vocês. Então, que eles se resumia e os atos inconstitucionais quer dizer o quê? A sigla é AI.
aí tracinho 5, porque há de atos e de institucionais, certo? Então, que marcou a radicalização do governo durante os anos de chumbos. Olha que anos. Esses atos eram publicados com a justificativa a ser necessário a luta contra a corrupção e pela manutenção da soberania nacional contra o avanço do comunismo, no país. Então, os 5 atos que eu falei a vocês foram esses. O primeiro que começou no dia 19 de abril de 1964. Aí no livro de vocês tem explicando o que foi que ocorreu. Só vocês prestar atenção. O segundo ato foi de 27 de outubro de 1965, certo? Aí do lado do livro de vocês tem explicando. O terceiro ato foi 5 de fevereiro de 1966. O quarto ato também ocorreu no mesmo ano, só que em meses diferentes, que foi em 12 de dezembro de 1966. O quinto foi 13 de dezembro de 1968. Então, cada ato desse, se você observar no livro de vocês, tem também lá o que ocorreu durante esse período, certo? Só é vocês dar uma lida e vocês vão entender. E também veio a Constituição de 1967. Que Constituição foi essa? Então, no livro de vocês tem assim, a Constituição elaborou uma nova Constituição, legitimou o golpe do Estado de 1964. Então, o que foi que aconteceu aí? A Constituição da República Federativa do Brasil de 1967, ou essa mesma Constituição foi a 6ª Constituição do Brasil e a 5ª de sua República, certo? De sua República. Bem, como a sua segunda e a última Constituição que teve republicana, de caráter autoritário. Então, daí para lá não teve mais nenhuma Constituição. E se você ver, essa Constituição, ela estabelecia, entre outras medidas, ela estabelecia o aumento do poder de decisão do poder executivo, ela estabelecia a concentração do poder também executivo, as eleições que tinha, as eleições indiretas, que não era certa, para presidente, que é aquelas eleição irregular, aquelas penas de morte, certo? Aquelas eleições que eram indiretas para presidente, no mandato de 5 anos, que quem fazia a eleição era aqueles povos de dentro mesmo, né? Vereadores, senadores, não tinha população para fazer essa eleição. É a pena de morte para crimes considerados ameaça, e a restrição de direitos à greve, a censura dos meios de comunicação e as atividades e outras coisas a mais. Então, isso aí foi o que teve na Constituição de 1967, certo? Então, o que é que vocês vão fazer agora com a explicação? Mais o vídeo que eu vou passar para vocês respondem a atividade, ok, meus amores? Tchau, beijo e fique com Deus. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal História Contada e hoje nós iremos falar sobre a Constituição de 1967. Bom pessoal, a 6ª Constituição brasileira nasceu em meio a um período um pouco complicado para o Brasil, 3 anos após a instauração do regime militar. Nesse período, o Congresso foi mantido, porém ausentava os opositores dos militares. Sendo assim, era um Congresso parcialmente ou quase totalmente aliado ao governo dos militares. Com o Legislativo sob controle dos militares, assim coube ao Poder Executivo enviar uma proposta ao Congresso.
Aprovada e promulgada pelos parlamentares, mas sob influência e interesse dos militares, a Constituição de 1967 implementou a eleição indireta para presidente, que era feita através de um colégio eleitoral formado por delegados escolhidos pelas assembleias legislativas e membros do Congresso Nacional. Entre 1964 e 1969, foram decretados 17 atos institucionais, que durante a Constituição de 1967 foram reconhecidos, já que eram de interesse dos militares esses atos que davam a eles privilégios e mais poderes. O mais conhecido de todos era o Ato Institucional número 5, que deu poderes considerados absolutos aos militares para cassarem mandatos de políticos, e também a liberdade de legislar sobre alguns setores do país. Assim, o Executivo também fez o papel de judiciário e legislativo. Os atos institucionais que foram expedidos nessa Constituição eram representados pela grande liberdade dada aos militares através da legalização de algumas ações. Os 17 atos institucionais foram regulamentados por 104 atos complementares durante esses 5 anos, entre 1964 e 1969. O nome do país passou de Estados Unidos do Brasil para a República Federativa do Brasil. Essa Constituição possuía 189 artigos e durou 21 anos. E é isso daí, pessoal. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos para ajudar no crescimento do canal. Meu muito obrigado, desejo a todos vocês bons estudos e até mais.